no lado da TV, eu tô revendo quando o Ed Jones passou o número 23, que eu não lembro quem é. Aí ele deu trancos, assim, o número 23 deu um tchauzinho pra ele, maravilhoso. Eu não sei se vocês viram isso na corrida. Eu também não sei quem Kimball. Kimball deu tchauzinho, deu nãozinho de costas. Eu não acredito nisso. Não é possível, cara. Não é homem, não é coisa de macho você fazer isso. Você tem que chegar assim... Não, amigo, eu vou te quebrar a cara se você fizer isso de novo. Agora um tchauzinho de costas. Mas ele deu tchauzinho de deboche pra ele. Eu não acredito nisso, cara. Deve ser coisa de tchau de deboche. Eu tô lembrando desse lance agora. Ele tentou ser educado, né? Educado é uma... Ele, com as câmeras ele quis ser educado, mas ele tava sendo irônico ali. Foi da largada para mais um IndyCarCast, o seu podcast sobre IndyCarCast número 9696, falando do que aconteceu no Grande Prêmio de Indianápolis, a quinta etapa da temporada 2018 da Fórmula Indy. E conosco está aqui, além de mim, claro, o seu host favorito deste programa, Daniel Schatinader. Também temos João Estumano Neto. Tudo bem, João? Tudo bem. Para aqueles que... Eu estou feliz que você está bem. Para aqueles que desejam voar, conheçam o Spencer Pigot. Ele sabe voar. Alguns dizem que foi os irmãos Wright que inventaram, ou o Santos Dumont. Eu diria que o Spencer Pigot está um pouco além deles. Está um pouco além. Ele quer fazer um carro voar. Eu acho que isso é diferente. Eu acho que a gente tem que revelar isso. Levar. Enfim. Com essa bela programação. Também temos Marcelo Augusto Junqueira. Tudo bem, Marcelo? Tudo bom, Daniel. E com você? Tudo bem também? Estou muito bem. Obrigado que alguém finalmente perguntou. Eu estava esperando isso. Ninguém pergunta, né? Eu sou tão simpático, a pessoa caga pra mim. Eu fico bem chateado. E tem o Emmanuel Weiman, que eu nunca sei falar o nome dele direito. Tudo bem? Tudo beleza aqui, tchê. E tu, como é que tu tá também? Mas, trilegal, né? Que beleza, minha família é de família legal. A gente percebe que o Daniel tá legal, que ele não zoou o Marcelo. Não dessa vez. Mas, eu ia dizer que tem a Indy 500, mas talvez ele não esteja. Ele é bem filha da mãe, ninguém sabe. Aliás, estamos fazendo um especial para Indy 500, tem 2 horas de podcast e você não vai nem aguentar ouvir a gente por tanto tempo. 10 pessoas na mesa. No mínimo, e com menos 2 tretas, envolvendo 5 pessoas diferentes. Tem que ter isso. Se não tiver isso... Não. Menos de 10 participantes a gente nem grava. Não, que isso. Menos de 10 e 5 tretas. Eu acho o mínimo, né? Um jogando cadeira no outro. Só hora de gravação. Isso aí. 5.000 horas, né? Pra editar e ficar 2 ali. Olha lá. Bom, vamos falar do Grande Prêmio de Indy, que aconteceu nesse sábado, com previsão de chuvas, com ou sem previsão de chuva. O que importa é o seguinte: nas últimas 5 corridas que tivemos lá, desde 2014, todas teve um acidente na largada. Estamos com um total de 0 corridas sem acidentes na primeira curva. E o nosso recorde é 0 corridas. Exatamente, que beleza. Muito bom. O melhor lugar para se ter uma primeira curva é lá. Nem é estreito. Por isso que o João estava falando daquela parada do Spencer Pigot, porque ele deu uma bela... Como é que se diz? Um levantamento de voo. Uma decupagem. Foi a edição 2018 do Voos da Morte. Não vai ter no oval, vai ter no misto. Não é que seja a única edição. Ou é um sinal para o que vem amanhã, ou nessa semana. Daqui a pouco vão ter que colocar aqueles flapzinhos no carro de misto também. Quem que teve a ideia do flap, né? Tinha alguém com essa ideia maluca de pegaram da NASCAR, vamos botar flaps. Vai dar super impedir certo. que o carro suba.
Nem na NASCAR dá certo, mas vai dar super certo na Indy, muito bem. Ah, deu certo, né? Quem venceu Deu, pô. a prova do Deu, mano, já segundo evitou ano? várias decolagens. Quem venceu pelo segundo ano seguinte a prova foi Will Power. Todo mundo, meio mundo apostou ele no bolão, menos o Marcelo Augusto Junqueira. Ele apostou em quem mesmo? Jordan King. Ah, beleza. Só ganha lá o Will Power e Pagenaud. Só eles dois, mano. Não tem outro. Então, Mas é porque tem... todo mundo sabe que vão apostar neles mesmo, mas eu quis ser diferente, né? Mas me dei mal. Mas tudo bem, tem outros campeonatos. Tudo bem. Deu super certo essa ideia do Marcelo. Pô, todo mundo vai apostar no Power e no Hélio, cara, o terceiro grupo lá, velho. Aí eu quis mudar um pouquinho, aí. Mas a pergunta... Mas ó, eu apostei no Rossi e no Hélio e eles foram bem. Então, não foi um repleto de desastre. Aliás, o Hélio, vamos só botar um ponto vírgula aqui. O Hélio está sensacional, né? Primeira vez que ele pegou nesse carro, chegou em sexto. É Penske, mas pô, é o Hélio. Segunda vez. Fez um teste Eu acho que foi a terceira vez. Porque, se não me engano, ele já tinha feito um teste de Anápolis e tinha mais o teste do Alabama. Deixa eu voltar, então. Vamos voltar. Rebobina. É a primeira vez que ele pegou nesse carro e chegou em sexto. Uau! Hélio é fantástico. Ele é um piloto incrível, juvenil ainda. Tem muita linha pra dar. O Hélio, ele fez uma corrida de Hélio, cara. Ele sempre termina em quinto, sexto mesmo. Ele não mudou nada, continua a mesma coisa. Não mudou nada, continua a mesma coisa. Ele vai ser tipo o AJ Floyd da vida, com 55 anos, ele vai estar lá em quinto, sexto. O pessoal só notou ele por coisa dele, mas enfim. Não, foi bem. A única diferença é que o Hélio não é gordão, né? Vai conseguir entrar no carro com 55 anos. Mano, daqui a pouco o Hélio vai ser que nem aqueles velhos que tem lá na NASCAR que estão com 80 anos e estão correndo ainda. É o o Michael Walter. Não, é o outro cara lá da Turkzinha lá, o Norman Benny. O cara tá com 60 e poucos, 68 anos e tá correndo ainda. Meu Deus. Brandon Gogan, beleza de nome. Bom, a gente tá falando mais de outros do que o do vencedor, né? O Will Power venceu pela segunda vez seguida, ele já tinha vencido em 2017, que foi ano passado. 2015 também. 2015 também, então ele se torna o maior vencedor da pista, né? As outras duas edições, em 2014 e 2016, foram vencidas pelo Pagenaud, eles estavam se revezando. Então, assim, a Penske domina nessa pista, porém, em 2014, o Pagenaud não era da Penske, ele era da SPM, que inclusive fez um bom trabalho com o Wickens hoje, não somente hoje. O Wickens está fenomenal nesse início de temporada, é um dos pilotos mais... Eu não sei nem se ele fez mais barulho do que o Newgarden no primeiro ano dele, que foi em 2012. O Newgarden nem fez tanto que o Wickens está fazendo agora. O Newgarden foi o quê? Ele fez a volta mais rápida em São Paulo, lá em Bi, naquele ano. Beleza. Cara, o Wickens, ele tá tentando ganhar toda a corrida que tem, cara. Ele tá em segundo, ele larga em segundo, ele tá lá brigando na frente, ele teve uma batalha épica com o Power no final da corrida. O Wickens tá fenomenal. E, cara, talvez até brigue pelo título, não vou nem dizer nada. Pode ser que ele brigue pelo título. Ele tem que beijar muito os pés do Hinchcliffe, que colocou ele no carro pra fazer aquela brincadeira lá de entre DTM e Indy, né, que deu em North America. Cara, só foi por isso que ele entrou na Indy. É grande fantástico negócio que a Mercedes fez, hein? Péssimo negócio que a Mercedes fez. Né? Aliás, a Mercedes também tá saindo do TT, né? Não sei nem se foi um bom negócio. Não sei o quê. Tivemos quase um revival também do que aconteceu Wickens e Rossi. Aliás, o Rossi deu um belo... Assim, quase que bateram os dois ali. Foi uma bela disputa também pela terceira posição. Vai ficar o campeonato todo, Wickens e Rossi, né? Aliás, o Rossi também fez uma excelente corrida. Não, o Rossi, acho que ele tá em segundo, né, no campeonato, a gente fala classificação. 2 pontinhos atrás do Newgarden. Isso. Ele tá desinfetando lá o 27, viu? Gostando de ver. Agora alguém tá nos últimos anos tinha uma praga correndo, né? Meu Deus. Mas não fala mal, não. Para. Agora você tem que ficar quieto, porque falando em 27... Se você é fã de Indy, dá uma olhada nos 10 primeiros do campeonato, vai ver um piloto lá que normalmente não fica nos 10. Quem será? Quem será?
Quem será, João? O quê? Eu não ouvi o que você falou. Quem será? Meu Deus. Quem será o piloto que está no top 10 e que ninguém acreditaria que ele estaria lá depois de 5 provas? O Marco Andretti? É ele mesmo? Não pode ser ele. Não, é impossível. Ele, sei lá, acho que o mundo está... Bom, ele fez um top 6 ali em Long Beach, né? Não. É pior que ele fez. Não adianta nem X surpresa. Deu um top 9 ali na St. Pete. Mas hoje ele fez uma prova nível ele mesmo, que terminou em 13º, então já ele volta ao normal. Ele tá lá, né? Tipo, o carro Mas ele não ia fazer top 10 se não fosse a lambança lá do New Garden. Mano. Teve uma lambança. Aliás, feia lá do... Que cagalho pança que o New Garden fez hoje, hein, meu? Essa aí foi boa, cara. Eu fico com medo de vai tirar o burdel da corrida, né? Mas não chegou a fazer isso. Eu não sei nem se ele pensou no campeonato, sinceramente. Tipo, eu tô com o Burdé aqui, se o Burdé bater... eu acho que ele não pensou em nada ali. Acho que ele pensou mais em atrapalhar o Power que qualquer outra coisa. Né? Atrapalhar o Power e os líderes, quem fez isso a corrida toda foi quem? O cara que queria voar desde a primeira volta, o Pigou. Ele foi retardatário. Eu lembro dele segurando o Power no começo ali e o Wickens grudou nele. Foi aí que o Wickens passou ele no não sei se foi nos pits ou depois dos... Não, foi depois, na reta. Mas ele não chegou acabou na mesma volta do líder, né? Sim. E ele ainda conseguiu passar um monte de gente ali, ó. Acho que só 3 não tiveram a volta do líder, né? Os únicos que terminaram uma volta ali foi o Ed Jones e o Zach Witt, que eles pararam no fim, né? E o Jordan King, esse maldito que eu apostei nele, terminou 2 voltas. 2 voltas atrás. Ele teve o toque lá, tipo, o Pagenaud que rodou, né? Catou ele, não fez na primeira volta, na largada. Alguém bateu no Castro Neves, que bateu no Pagenaud, que bateu no Jordan King. Nossa, dominó. É o terceiro ano seguido que o Castro Neves bate na primeira curva também. Parabéns ao Hélio. Mesmo fora do campeonato, ele continua. Não foi culpa dele, ele foi só, tipo, tocado, entendeu? Se bem que o carro dele perdeu um pouco de rendimento depois desse toque aí, ele tava sendo eu me retifico, então. É o terceiro ano que ele se envolve no acidente. Parabéns ao Hélio, continua assim. Sensacional. É um strike, assim, de início, né? A gente tava falando do Wickens. Aí eu fui olhar no campeonato, o Wickens deve estar lá em cima, né? Aí eu percebi uma coisa. O Hinchcliffe está na frente do Wickens. O Hinchcliffe está disputando o título. Exatamente, e nenhum nego fala dele. O Wickens está tão acima das expectativas que o Hinchcliffe é só mais um ali no meio. Na verdade, o Hinchcliffe poderia estar bem à frente, não fosse na primeira corrida, né? O Rossi estragar a corrida Wickens, no caso, né? Foi o Rossi que estragou a vida do Wickens em St. Pete, né? Isso. Mas em Long Beach ele também terminou em 22º. Então esses dois péssimos resultados aí que agora tá atrapalhando no campeonato dele. Tu acha que depois o Wickens vai ultrapassar o Hinchcliffe até o final do campeonato? Eu acredito que sim. Assim como o Reynolds e o Will Power. Eu acho que ele tem grandes chances de disputar o título. Eu acho que ele tem grandes chances. Porque ele tinha grandes chances de vencer em St. Pete e também teve chance em Long Beach, né? Não, lembrei. Long Beach ele teve um acidente no começo, né? Uhum. Sim. Não, ele também se envolveu lá com um troço. Mas ele é um piloto que tá sempre disputando a vitória, tá sempre segundo. Tem um segundo, um terceiro e um quarto e poderia ter ficado. Mas é muito irregular. O que eu quero trazer aqui rapidinho é que o Hinchcliffe, como ele é um piloto. Ele também era um piloto muito irregular no começo. Não sei se vocês lembram. Ele era o mais irregular que tinha na Andretti. Ele ganhava 2 provas e batia em 2 provas. Ele ganhou em St. Pete em 2013 e em São Paulo e bateu nas provas do Barber e Long Beach. Ele era muito instável. Agora ele precisou dar uma regulada. O que eu acho o Wickens vai passar pelo mesmo processo. O Wickens ele pode até demonstrar eficiência, mas vai chegar em momentos que ele ainda é muito irregular. Então, no final das contas, talvez o Hinchcliffe ainda esteja acima do Wickens no campeonato. Eu não acho que o Wickens vai disputar títulos, mas ele vai ser um piloto muito de revelação, que pode até abrir olhos de Ganassi, de Andretti, de Penske.
no futuro próximo. E eu concordo com isso, de que ele vai acabar indo para uma equipe maior, mas eu acho que foi falta de sorte, não foi incompetência dele, esses maus resultados aí em St. Pete e Long Beach. Eu acho que não tá tão irregular assim, porque o St. Pete foi o cara que estragou a vida dele. Não foi um erro dele. E Long Beach, se não me engano, estourou o motor, o que foi? Não lembro agora. Não, ele teve um problema, acho que foi no hairpin em Long Beach. Que alguém pegou ele no hairpin. Isso eu tô tentando lembrar aqui. Não lembro. Mas não foi culpa dele, então se não é culpa dele, ele tá sempre lá. No segundo, no quarto e no terceiro, eu acho que tá bastante regular. Fora esses lances que estragaram a vida dele. Eu acho que se ele mantiver esses bons resultados até o fim, ele vai crescer no campeonato, né? Não sei se ele vai ganhar o campeonato, mas que ele pode chegar entre os 4 primeiros. Eu já chuto fora o 20, apesar de ele estar disputando agora. Não vai rolar. O Reira eu chuto fora, eu acho que o Wiggins consegue passar. Porque, ó, se a gente for parar pra pensar, no começo do campeonato o Dixon foi muito, muito mal. E o Dixon já tá em 4º lugar no campeonato. O Bourdais só na. Tipo. Não, aliás. Comendo quietinho, tá em 3º. Hoje, na prova de Barber, o Bourdais e o Dixon já tiveram um pega bacana na última volta. E hoje o Bourdais passou o Rossi também na última volta. O Bourdais deixa tudo pro final. O Bourdais ganhou a corrida de St. Pete. O Bourdais é um piloto que talvez seja a última chance de ele pegar um penta. Porque aí você pode ver que ele está numa espécie da carreira dele de que é quase final de carreira. Gente, ele está na Dale Coyne. Concordo. Não se esqueçam que ele está na Dale Coyne. Aí, mesma equipe, que deixa o meu companheiro de equipe dele. Cadê o companheiro de equipe dele? Quem é o companheiro de equipe? Mello. É o Claman de Mello, né? Ah, beleza. Cadê a Claman de Mello? Está em 19º. Tudo bem que ele não participa em todas as provas. Bom, agora vai participar com uma sequência, né? Era pra ser o Pietro junto, né? Era pra ser o Pietro, mas tu entende? Ele tá numa Dale Coyne. Ele é um piloto que tá demonstrando o talento que... É como se fosse vinho. Quanto mais velho, melhor. Dixon é mais ou menos a mesma coisa. Esses dois estão disputando a última chance de pegar um título, praticamente. Eu não tô dizendo que o Dixon não vai disputar mais títulos e nem que o Bourdais não vai mais disputar títulos. Mas já estão chegando nos 40 já. E os dois são tetracampeões. Então já é um duelo fantástico, se você for pensar. Que daqui a gerações vão falar desse duelo. Eu tô torcendo bastante pro Bourdais. É difícil ele ganhar o campeonato com a Dale Coyne, mas se tiver se disputar até o final, eu acredito que ele tem chance de alguém chegando uma equipe maior chamar ele. Eu também acredito. Se tiver um campeonato disputado entre, vamos ver, Neil Garden, que é da Penske, Rossi, que é da Andretti, Dixon, que é da Ganassi, Hinchcliffe, que é da SPM, e o Bourdais, que é da Dale, eu vou torcer pro Bourdais. Porque é Dale Coyne, bicho. Meu Deus do céu, quando ele que tá é Dale tirando Coyne? Água de pedra ali, meu, ele tá fazendo mais serviço que o Scott Dixon. Há 3 anos atrás, a Dale Coyne tinha Francesco Dracone, Carlos Huertas, que venceu uma corrida, né? Mas e meu amigo. Mas esse carro aí você tem que lembrar que é em parceria com o Jimmy Vasser e o Sullivan lá, que era metade da KV antiga. Então, tipo. Mas a KV também não é. Não é lá essas coisas, mas juntou uma equipe pequena com metade da outra equipe pequena e formou uma equipe de pelo menos um material humano e equipamento razoável. Eu sei que o engenheiro do Bourdais é muito bom. 19, sim, é uma porcaria, até porque divide orçamento, mas o carro do Bourdais, pelo menos é assim, é de médio, pequeno para médio. Lembra do número 18, que era o carro putinha, que o Matheus até falava bastante? Só trocou de número, só. Sim, tudo bem. Mas se você for pegar a numerologia, por exemplo, tu fala tanto que o 27 estava infestado. Tem uma curiosidade, um outro motivo que eu torço pro Bourdais, eu torcia pro Montoya, porque eu acho, eu sou meio neutro assim, eu nunca fui mais IRL ou mais kart, sempre fui das duas, né. Os únicos pilotos que tiveram chance, pelo menos teve um que teve chance, que foi o Montoya, de ser campeão nas duas, né, e o Bourdais, ele não teve a chance ainda, quem sabe vem, né. Eu acho que seria interessante, assim, ter um cara que venceu nas duas. O que vocês acham? Por mim tanto faz, velho. Acho legal e tal, mas... Quem que foi campeão na Champ Car e pode ser campeão, entende? Só tem o Bourdais.
E o Montoya foi embora, empatou em 2015. Mas o Montoya foi campeão no milênio passado. Você não tem nem como considerar o nome desse hoje. Se bem que tudo bem, o Burdett também foi campeão em 2004, né? Não tem muita diferença. Não, e curiosamente que o Montoya, ele em 99 ele foi campeão e empatado em pontos com o Franchitti, e em 2015 ele foi vice empatado com o Dixon nos pontos. Se o Franchitti tivesse vencido em 99, esse seria um piloto que realmente teria um talento que não teria nem como discutir, né? Porque ele venceria as duas, isso eu concordo em parte. Teria vencido as duas. Acho que o primeiro que teve chance de ganhar nas duas foi o Kenny Brack, não foi? Foi. Pois é, cara, o Kenny Bragg entrou Não foi não, em 2003 ele não chegou a disputar o título. Não, ele teve chance. Ele foi campeão na 2008. Não, ele não chegou. E participou de 2000 a 2002. Na última prova ele não tinha chance. Assim, era o Elinho, o Gil, o Gil e o Dick. O Gil ganhasse ia ser fantástico. O Gil também teve chance de ganhar. O Gil se ganhasse ia ser fantástico. O Dixon, ele já fez um bom campeonato na kart em 2001. Isso foi o ano de estreia dele. Se o Dixon se fosse um pouco de uma geração tipo uns 3, 4 anos antes, ele com certeza teria vencido as duas. Certeza absoluta. Então, falando em Dixon, na corrida, teve uma hora que ele tava em último, né? Tipo, porra, aí do nada... Ele largou em 21º, cara. Então... Foi a pior posição de largada dele desde pouco no 2016 e em circuito misto desde, acho que, Mid-Ohio 2014, que curiosamente ele largou no final do grid e ganhou aquela corrida. Não, foi Nola 2015. O cara tava na PQP e de repente ele tava na frente. Sempre o Dixon pensa. Mas, pô, sempre, ele é muito... sei lá, velho. Mas ele foi pra frente pela estratégia, né, do estrategista dele, que é acho que o melhor estrategista da atualidade. Acho que foi pela amarela. Sempre é pela amarela. É o braço dele, sempre é o braço dele. O Dixon também pelo trabalho da Ganassi, que a cada pista ele ganhava 2 posições. É que o Dixon, olha só, ele largou em 18º. Ele não tinha parado ainda e muita gente já tinha parado, então ele tava lá na frente. Aí deu a bandeira amarela, todo mundo parou junto. Então ele igualou a estratégia dos outros. E aí que foi o pulo do gato. A economia dele faz ele demorar pra entrar e essa demora deu a sorte da bandeira amarela. Na amarela que entrou todo mundo junto, ele pulou 3 posições, cara, no pit. Isso é muita equipe, velho. A equipe dele também é alinhadinha, velho. Mas ele tinha atrasado a parada. Se ele tivesse parado antes... Mas os serviços dos mecânicos dele são muito top também. Com certeza. Mas tu entende que toda vez que o Dixon larga lá atrás, ele sempre se dá bem, nego? Não, eu não sei. Ele não bate. Ele vai lá e fica lá em spray. Agora eu vou. Agora vai dar uma amarela. Bum! Deu bandeira amarela. Tá tudo perfeito pra mim. É impressionante como o Dixon faz, cara. Eu queria ter aulas com ele. Dixon, me dá uma aula de como prever o futuro. Porque eu acho que você é o único piloto que consegue ter essa coisa. Assim. O estrategista dele, na verdade, né? Ele ganhou a RL no ano que ele entrou, né? Ele estreou na RL sendo campeão. Na RL, sim. Sim, na RL foi. 2003. Ele entrou acho que em 2001 na kart e não tinha uma equipe muito boa, né? Mas estava demonstrando serviço. Ele foi terceiro. Ele ganhou em Nazaré, né? No ano de estreia dele. Ele ganhou em Nazaré. Perfeito. Ele ganhou na terceira corrida dele. A equipe que ele tava que faliu e pela 4ª, 5ª corrida o Ganassi chamou ele e ele já tava lá andando na ponta já lá com o pessoal. Tava disputando as já tava melhor que o Kenny Brack e o Bruno Junqueira que floparam na Ganassi. Não, mas o Bruno Junqueira foi segundo no 2002, cara. Mas ele é um bosta. Foi 3 vices seguidos. Que tinha um Burdett no caminho. Tinha um Cristiano D'Amato no caminho. O Dixon nessa época aí tinha cabelo branco, cara. Todo descolorido. É um australiano mesmo, velho. Ele usava acetona. Água oxigenada. O bicho virou um albino, cara. Então vamos falar bem rapidinho da nossa classificação do campeonato. O Will Power, como eu falei, venceu a prova com o Dixon brotando do chão e chegando na 2ª posição, quase venceu a prova, né? O Wiggins ele chegou em terceiro, de novo fazendo um ótimo trabalho. O Burdett, como sempre, ali nos top 5, né? Não teve uma corrida que o Burdett... Eu não lembro se ele bateu esse ano. O Burdett, fantástico. Em quarto... O Burdett ele teve treta em Long Beach. Eu não vou lembrar.
O Rossi tava ele rodou em Long Beach com alguém. Mas o Bordelli precisa se benzer, porque, tipo, ano passado ele tava bem também e bateu no treino lá. Agora daqui a pouco vai bater de novo aí. Fazer uma... mais a perna dele. Ele até falou uma vez que ele bateu em 2005 que nunca mais ia correr na IRL. Mas o Bordelli não tava tão bem assim lá, porque ele já tinha... Bateram nele no ano passado em Phoenix, né? Ele participou do Big One lá. O Phoenix e tinham batido também nele no Alabama também, ele deu uma ali estragou. Ali estragou tudo. E no Indy GP ele foi em 22º no ano passado. Mas ele ia fazer a pole, velho, porque ele tava andando forte nos treinos. Concordo, ele ia com certeza fazer a pole e disputar a corrida, cara. E eu tava torcendo pra ele ser vencedor da Indy 500. Eu fiquei... a segunda volta dele foi fantástica, antes de bater. Alexander Rossi em quinto, Hélio, como a gente falou, sexto, Hinchcliffe, que ninguém lembra, mas tá ali, né, e tá na frente do Wiggins em sétimo, tá em quinto no campeonato. O Pagenaud, que rodou na primeira curva, ou bateram nele, disseram, né? Ou o King, que errou tudo. O Hélio bateu. Em oitavo, o Rahal, em nono, irrelevante. Takuma Sato em décimo, ele também participou ali naquela treta lá com o Spencer Pigou, né, que sobrou pra ele. Mas não apareceu nada na corrida, nem apareceu direito, né? O Sato tá meio apagadão esse ano mesmo. Em todas as provas ele tá fazendo, tipo... Terminou em décimo agora, mas tá sumindo. Eu não sei se o Sato vai se aposentar no final do ano. Ou desse ou do outro. Deveria. E o Gary em 11º. Claman de Melo, senhoras e senhores. Quem que falou mal dele? Foi o Marco Andretti, né? Marco Andretti, você ficou atrás. Toma! O Neil Gardner, ele passou o Andretti e o Hunter Ray num three wide no meio da corrida, não foi? Foi maravilhoso aquele three wide. Foi. Que deu certo. O Claman de Melo também no começo da prova, ele deu um passão no Tony na curva 1, que foi um negócio inacreditável. Eu tô com medo desse cara, porque ele quer mostrar serviço agora que falaram mal dele. Ele fez uma. Ele fez uma boa prova, ele tava andando em nono e décimo ali, boa parte da prova ali, na metade pro fim ali. Acabou perdendo no fim, mas fez uma boa prova. O Marco Andretti ficou na rabeta do Claman de Melo, tirando o peito dele. O Tony Kanaan. Tony Kanaan em 14º. Então, o Tony e o Matheus, eles estavam lá no final do pilotão a corrida toda. Tava horrível o negócio pra eles. Só que eles conseguiram economizar combustível. Eles economizaram combustível quando chegou no final da corrida, todo mundo estava economizando e ele e o Matheus estavam pisando fundo. Estavam tipo numa operação comboio, um ia puxando o outro e passando, e eles iam passando todo mundo. Só que daí o Leite teve falha no cálculo lá do combustível. Quando chegou no final, ele secou. Contrata-se estrategistas na segunda-feira de manhã. Vai com certeza alguém fazer isso. Pigou em 15º, Max Chilton com a Carlin. Em 16º, melhor posição da Carlin, senhores. Eu só queria dizer que a melhor coisa que a Carlin fez na Indy foi o pôster. Realmente, posters maravilhosos. Daniel, não é Carlin, é Ruinlin. Essa é sensacional. Essa eu vou ter que botar na capa, assim. Primeira coisa. Capa tem que ser a capa tem que ser o Chilton dando tchauzinho, cara. Se você não for, arruma uma foto. Tchauzinho. Eu tenho que dar um jeito de clipar isso, cara. É maravilhoso. Arruma, cara. Se vira. Busca na Deep Web, sei lá, se vira. Meu Deus, cara, tem que fazer isso. Gabi Chaves, na Harding Racing, que a gente torce tanto. Mas tá tentando, né? Gabi Chaves em 17º, lembrando que o Chaves não é bom de misto, ele é mais propício para ovais. Gabi Chaves liderou uma volta. Liderou uma volta, mas O Ryan Hunter Ray perdendo muito ritmo em 18º, isso realmente me surpreendeu. Eu fiquei de cara. Kyle Kaiser em 19º, Charlie Kimball com seu tchauzinho em 20º. Tchauzinho Kimball, vai ser o novo nome dele. Matheus Leis com aquele... Tu disse que quem liderou uma volta? O Gabi Chaves, o Kyle Kaiser. Tenho certeza que o Gabi Chaves não tem nenhum aqui na lista que eu tenho aqui. Tem o Kyle Kaiser, o Graham Rahal 3, o Bordelli liderou uma. O Gabi Chaves liderou uma volta, sim. Não tem aqui no não tá aqui, não tá na lista da Indy aqui. Não, eu lembro que eu tava fazendo tempo real com o Matheus no Indicar da Depressão, a gente viu, nós dois tweetamos a mesma coisa, que o Gabi Chaves era o líder da corrida. Pelo menos não tá dizendo aqui, né?
Então roubaram um ponto do Gabi Chaves. Vocês sonharam. Vocês estiveram lá num sonho. Mas ele cruzou a linha de chegada em primeiro? Ele entrou no pit. Não sei se ele chegou a cruzar a linha em primeiro. Porque então. se ele não cruza, não é computada a volta, né? Cruzar a linha de chegada em primeiro. Se ele no meio da volta ele ficou em primeiro e entrou no pit. Mas se o Caio Kaiser liderou uma volta que o Wickens passou ele na pista, ele não chegou nem a liderar uma volta e deram aqui um ponto pra ele. Estamos discutindo. Vai ver, foi da linha de cruzada ele passou. Liderou ou não uma volta. Este é o ponto em que estamos este maravilhoso. Caio Kaiser liderou 2 voltas. Hashtag IndyCarCast. Por favor, participe, faça o seu comentário. Ele liderou uma volta ou não? Precisamos de uma enésima opinião. Aquele programa da Globo dos 90, você decide. Vai vir Tony Ramos na frente da sua TV. Gabi Chaves liderou ou não a prova? Conta a historinha. E tem aquela simulação de novela trash dos anos 90 para perguntar se você decide ou não. Bom, vamos ao campeonato. O Neil Garden está liderando com 178 pontos, 2 pontos somente à frente do Rossi, porque ele cometeu aquela cagada em cima do Bourdais. Falando Bourdais, ele está em terceiro com 16 pontos atrás do Alexander Rossi. Depois vem o Dixon com 147 pontos. Hinchcliffe logo na cola com 3 pontos a menos. Rahal também com 2 pontos a menos em sexto. E aí vem Power, Wickens, Hunter Ray, Andretti. E esses são os 10 primeiros, com Tony Kanaan em 11º com 95 pontos. Como a gente falou, a próxima corrida vai ser a Indy 500 com um podcast de 2 horas de duração, você não perder. Porém, antes também vamos falar do Qualify, o 56.5, a gente vai falar tudo o que aconteceu no Qualify, tudo que a gente pensa, enfim, um monte de coisa. Agora, a gente vai ter uma participação bem legal dos nossos queridos colegas do IndyCarCast, que todos nós amamos, não é mesmo, pessoal? Todo mundo ama eles. É o Matheus Antônio da Silva, do Indy Center Brasil, e o Paulo Rubens, do IndyCar Depressão. Eles vão falar tudo sobre o que aconteceu no Road to Indy, que teve muita corrida no final de semana, então a gente vai fazer essa segunda parte com eles. Então, começando aqui o segmento para falar do Road to Indy, no Indianapolis GP misto, com os 2 integrantes que foram excluídos do podcast natural. Estão presentes eu, Matheus Antônio da Silva, e o Paulo Rubens. Oi, Paulo, tudo bem? Tudo bem, Matheus. Vamos aqui destrinchar o Road to Indy, que foi o que sobrou pra gente, né? Pois é, né? O Daniel falou pra não fazer intro, mas a gente faz assim mesmo. Tivemos 6 provas nesse fim de semana no Indianapolis Mistos, com a Indy Lights, a ProMaster e a USF 2000, cada uma fazendo 2 provas nas suas típicas rodadas duplas. E a gente vai começar pela Indy Lights, que está parecendo uma prova de resistência do Big Brother. Nesse fim de semana tivemos apenas 7 carros. Começamos com 9 em St. Pete, aí descemos para 8 em Barber, agora temos 7 em Indianapolis mistos. Isso porque o Alfonso Celli Jr., que é piloto da Juncos, ele acertou para correr com a equipe Juncos mesmo na Indy principal, e com isso usou todo o seu dinheiro e ficou sem dinheiro para correr na Lights. Ou simplesmente não quis, não sabemos direito. E com isso tivemos apenas 7 carros na pista, tivemos os 4 carros da Andretti, tivemos o Vitor Franzoni, o brasileiro Vitor Franzoni, sozinho na Juncos, e os 2 pilotos da Bellard Auto Racing. Nesse fim de semana, Paulo, quem que você viu que começou mais forte, assim, entre Andretti, Ballard e o Vitor Franzoni sozinho na Juncos? A Andretti tava dominando, né? Tá dominando esse campeonato aí. Eu acredito que em todas as provas a primeira fila foi dominada pela Andretti ali, né? O Pato Ward e o Colton Herta, né? Eu acredito que nas 2 provas ali em Barber e St. Pete, se não foi a primeira fila inteira, entre os 2, pelo menos um estava na primeira fila, né? A Bellard, ela fica meio que caçando onde a Andretti erra, assim, o Santiago Witt e o Aaron Sterix. São bons pilotos, mas não tem muito o que fazer com a Bellard. Derrotar 4 carros. É um negócio aí que a Andretti tem 4 carros, né? Tudo bem que 2 deles não tem tanto talento assim, mas mesmo assim oferece
dados valiosos para a equipe se acertarem no final de semana, né? Enquanto a BR só tem 2 e o Franzoni tá sozinho ali na Juncos, né? A Juncos falou que tem até 2 carros livres, assim, mas o duro tá sendo encontrar alguém para guiar esses carros. A Light esse ano sofreu muito com uma canibalização aí da parte da Indy, né? Que a Carne, que tinha 4 carros, tirou um ano sabático para focar na Indy, né? Pilotos aí como o Afonso Celes, o Pietro Fittipaldi, René Binder, que poderiam fazer uma temporada na Light, decidiram fazer uma temporada parcial na Indy, né? Pegar o dinheiro que tinham e fazer só algumas coisas na Indy principal, né? O próprio Zachary Calaman de Mello também. Mas enfim, na corrida 1, quem que conseguiu a pole? O Pato Ward fez a pole, como sempre tem feito aí. Eu acredito que ele fez todas as poles desse ano, se eu não estou enganado. Não, o Aaron Telitz fez uma na primeira prova, aquele não largou. Porque ele não largou, né? E por isso ele acabou herdando a pole, o Pato Ward lá em St. Pete, né? É que o Aaron Telitz não largou lá. Foi a única. Mas e o Couto Herta ficou em segundo. Aí só para complementar aqui, o Franzoni largou em terceiro, né? Uma boa posição de largada. O Aaron Telitz em quarto e o Santi Urruti em quinto. E pra terminar, o Ryan Norman largou em sexto, o Alan Kellett largou em último. É que o grid da Light é tão pequeno, dá pra falar todo mundo. E a largada aí da corrida 1, Matheus, o que você achou? Eu não cheguei a... mas pelo que eu vi, o Ward ele fez o típico movimento de largada ruim dele. E como a reta de Indianápolis era muito grande, aí o Ward e o Franzoni acabaram se tocando na curva 1, pelo pouco que eu li. O Franzoni acabou fazendo tipo ali o Graham Rahal com o Simon Pagenaud em Long Beach, né? Acabou perdendo um pouco o ponto de freada e acabou dando um totozinho ali no carro do Ward. Não no nível ali de tirar da prova como o Rahal, mas foi suficiente pro Ward acabar perdendo a tangência da curva, né? Foi a curva larga e com isso o Santi Urruti, que estava atrás do Vitor, né? Que estava atrás do Pato ali na ordem do grid, né? Primeiro, terceiro e quinto. Com isso, o Santi Urruti aproveitou e pulou de quinto para primeiro na largada, né? O Colton Herta, que tinha feito a curva do lado ali do Pato Ward, acabou se prejudicando também, caiu para quarto. Ficou a linha Andretti toda ali naquele bloco, né? Quarto, quinto, sexto e sétimo. Herta em quarto, Ward em quinto e Norman Kellett seguindo eles, né? E aí o Franzoni, mesmo com esse totozinho, ficou em segundo nessa largada. O mundo da Andretti desabou em uma curva só. O Franzoni, apesar de ele estar sozinho na equipe da Juncos, ele chegou a dar uma pressão no Urrutia no começo da prova, não foi? Foi, chegou a dar uma pressão no Urrutia. Ele tentou um movimento bem arrojado ali por fora na reta oposta, ali de Indianápolis, né? Que fica ali mesmo no meio na parte ali interna da pista, né? Mas só que aí o Urrutia fechou a porta, nisso que ele fechou a porta, o Franzoni perdeu um certo tempo que acabou fazendo que o Aaron Telitz chegasse ali no Vitor, né? E na mesma volta ali, o Telitz tentou ultrapassar o Vitor ali naquele mesmo ponto onde o Neil Garden errou ali na corrida da Indy. Só que nesse caso quem se deu mal foi o Franzoni, né? Não foi a pessoa que estava atacando, foi o Franzoni. Foi tocado, saiu da pista, perdeu algumas posições, tentando voltar para a pista, caiu para sexto e infelizmente lá ele acabou terminando a prova lá nessa posição. Ele não conseguiu ter ritmo para recuperar algumas posições, né, das que perdeu. E com esse toque do Aaron Telitz com o Franzoni, quem chegou foi o Colton Herta, né? Se aproveitou ali da perda de tempo do Telitz e ultrapassou ele logo depois. Logo em seguida já tinha o Ruth um pouquinho mais à frente primeiro, depois o Herta passando o Telitz, aí o Ward e o Norman quarto e quinto e o Franzoni caindo para sexta. E só não cai mais para sétimo porque o sétimo é o Dalton Kellett, então tanto faz. E o incrível que o Pato Ward, mesmo tendo feito a pole, parecendo que tinha o carro mais rápido, ele caiu para quarto e não conseguiu evoluir, não conseguiu chegar no Aaron Telitz, muito pelo contrário, sofreu pressão do Ryan Norman até o fim da prova.
Sim, às vezes é aquele negócio de acerto, tá com muito downforce, assim. Quer dizer, tá com um pouco downforce aí. Pra andar na pista tá ótimo, assim, e de cara pro vento. Mas aí entra no bololô, se a gente pode chamar bololô, assim, um grid com 7 carros. No meio dos outros aí já complica mais para fazer ultrapassagem. Bom, certo. Aí na frente, lá na liderança, o Santiago estava liderando com o Coulthard em segundo. O Coulthard começou a se aproximar bem, ele tinha um carro mais bem acertado que o Urrutia. Usou o push do pés da Lights, né? Que também tem push do pés na Indy Lights, não é, Matheus? Tem um push do pés na Indy Lights, só que um push do pés meio DRS, que só pode abrir quando tá a 1 segundo do carro da frente. É, exatamente. E aí o Coulthard passou algumas voltas ali meio perto, mas depois conseguiu passar sem muita dificuldade, né? Aí isso foi mais ou menos na volta 15, na volta 15. Foi na volta 15 porque só os dois lideraram e os dois lideraram o mesmo número de voltas. 15 pro Coulthard e 15 pro Santiago. Pois é, e os dois ganharam ponto. Isso, aí foi bem no meio porque a prova ia ter 30 voltas. E bem na volta 15 o Herta reassumiu a liderança da prova. E como o Coulthard ele tem um ritmo melhor e a Bellard, não sei o que acontece com a Bellard, que quando vai do meio pro fim da prova, ela sempre, principalmente na segunda prova do fim de semana, que é o último evento, ela sempre vai um pouquinho pior assim do que a Andretti, às vezes até pior que a Juntos. Deve ser algum problema de desgaste, alguma coisa assim. Aí ela... porque o pneu ali fica... É uma corrida ali de 50 minutos, 1 hora, no caso da corrida 2, que é sempre mais longa um pouquinho, né? Com o mesmo pneu, né? Aí tem a questão de administrar o desgaste e tal, né? Aí ficou o Ruth e o Telet acabou meio que um brigando com o outro, com o segundo lugar. Foi. O Paul Ward, ele também não se dava muito bem no meio do pelotão e acabou ficando em quarto. Foi, acabou ficando assim mesmo, né? Em primeiro, Ruth em segundo, Telet em terceiro, Ward em quarto, Norman em quinto, Franzoni em sexto e Kellett em sétimo. Kellett em sétimo, 28 segundos atrás do Franzoni. Vale ressaltar que até nesse ponto o Ward ainda ele era líder do campeonato. Ele saiu de Barber líder com mais de 20 pontos de diferença, mas aí depois dessa prova tinha caído para 11 pontos, com o Ruth em segundo e o Herta subindo para o terceiro lugar. E na corrida 2 o Qualify foi bem parecido com a da corrida 1, o resultado da qualificação. Foi bem parecido a classificação, pelo menos na primeira fila, né? Se manteve o Ward em primeiro e Herta em segundo. Daí a Bellard fechou a segunda fila com o Ruth em terceiro e Telet em quarto. Aí o Ryan Norman ficou em quinto, o Franzoni em sexto e o Kellett em sétimo, né? É uma novidade essa parte aí, né? Não, e o Franzoni reclamou o Franzoni reclamou muito do Dalton Kellett nessa qualificação, que ele não saía da frente na hora da volta, assim. Ele tava fazendo a volta rápida, o Kellett ficava na frente, ele reclamou um bocadinho no Instagram. O pessoal tá parando de reclamar no Twitter para reclamar no Instagram. O Ward teve uma segunda tentativa, uma segunda chance de passar a primeira curva em primeiro para variar um pouco, assim, porque tá difícil. Foi e conseguiu liderar a primeira volta, né? Mas só que aí foi só a primeira porque o Santi Urrutia veio com um carro melhor, pelo menos na primeira parte da prova, ali no início de prova, largou em terceiro, né? Ultrapassou o Herta ali na largada e na segunda volta botou ali na reta oposta o Pato Ward tentou fechar ali por dentro, mas só que o Urrutia botou bem no limite ali com aquela linha que divide a pista daquela parte ali de concreto, onde teve aquela escapada lá do Sato com o Pigot na corrida da Indy. Aí o Urrutia colocou bem no limite ali daquela faixa, né? E fez a ultrapassagem para o primeiro lugar. Daí tava ali o Coulthard, caiu para quarto ali, na verdade, né? Tava o Aaron Tibbs em terceiro e o Herta em quarto. Nessa corrida é um pouquinho mais, aí eu vi que o Herta não largou muito bem, aí perdeu a segunda posição logo
na largada e perdeu a terceira posição na reta oposta. Aí já tinha caído pra quarta e já tava recebendo pressão do Franzoni. Aí ele começou a atacar o Tits, né? Ele e o Tits tocaram ali na curva 1. Ficou tipo... Lembrou um pouco aquela cena lá do drift do Pigot com o Demelo em Barber. Na minha opinião, lembrou um pouco aquela cena do drift. E o Herta acabou tomando a posição meio à força, né? Uma coisa que ele repetiu mais tarde, mas é coisa de corrida. Né? Por falar em pessoas putas, o Pérez também tava pitaço, assim, com o Herta. Ele dando várias indiretas, assim. E chegou a falar que o pessoal falava muito que o Rútia, que era mais agressivo, assim, mas eles falavam isso porque o Rútia não tem nome, o Herta, que é tão agressivo quanto, o pessoal não reclama porque tem nome. O Teles tá putaço da vida, sim. Uhum. Aí depois dessa ultrapassagem aí no Aaron Tits, o Colton Herta foi atrás do Pato Ward, que tava lá em segundo. Ele não tava num ritmo muito bom, mas ficaram brigando ali por algumas voltas com o Pato Ward, até que o Pato Ward cometeu um erro que acabou prejudicando a corrida dele inteira, que foi o Colton Herta tava só atrás dele, tipo ali atrás. Eu tô aqui, não tava assim pressionando assim pra ultrapassar ainda, né? Tava só colado ali. Nem colocou de lado nessa hora nessa freada, só que o Ward acabou meio que se desconcentrando e deu uma freada imensa ali no pneu dianteiro esquerdo, acabou fritando o pneu, deixando quadrado ali o dianteiro esquerdo, que mais tarde ele passou do ponto da freada, né? Nisso o Colton Herta passou ele. E algumas voltas mais tarde o Ward acabou tendo problema nesse pneu, né? O carro estava saindo de frente, teve que fazer uma parada para trocar o pneu e caiu para último e lá terminou. Depois disso o pneu ele furou mesmo, tem fotos que virou um furo mesmo, aí tem que trocar, não tem como. Aí, como parada na Lights é uma coisa bem mais complicada, ele acabou perdendo uma volta. Daí não teve nem como. Nem o da autoquera tinha tão ruim assim pra levar uma volta no meio da... Mas essa confusão toda foi boa pro Franzoni, que conseguiu pular um bocado mais pra frente. O Ward errou sozinho, o Herta batendo no Teles. Aí depois ele ficou pressionando ali o Aaron Tits, né? Brigando ali pelo terceiro lugar até então, né? Enquanto isso, o Colton Herta foi atrás do Santi Urrutia. E ali sim foi uma bela briga de verdade, ao contrário da corrida 1, que ele meio que tipo chegou e passou, sem muita cerimônia. Dessa vez o Urrutia mostrou um caso de resistência ali para oferecer uma boa briga pro Herta. O Herta usando um bocado ali do botão de ultrapassagem, né? Que se aciona só com o segundo atrás do carro da frente, né? Pressionou ali bastante, o Urrutia deixando lá de fora pro Herta. Tal. Teve um momento que eles ficaram ali lado a lado e depois o Urrutia conseguiu ficar na frente. Só que 3 voltas pro final, na verdade, né? Aconteceu ali o grande momento da corrida, né? O Urrutia já é ruim de deixar, ele é quase um Montoya da vida. Você jogar pra ele dar um espacinho pra ultrapassagem. E o Herta já é o outro também que é assim, só saiu faísca. Isso é Beyblade. Inclusive, você falou de Montoya agora, teve Montoya com Schumacher, né, foi na Áustria, o Montoya, pra deixar o Schumacher passar, jogou os dois ali na caixa de brita, né? Tipo, retardou a freada. Então freou tão tarde que os dois carros pararam na caixa de brita, né? Sim. Aí foi mais ou menos que o Urrutia fez nessa primeira disputa aí que eu falei, né? Que o Herta quase passou, retardou a freada, que jogou o Urrutia lá pra fora e o Urrutia conseguiu manter a liderança, né? Aí na antepenúltima volta, né, que o Herta colocou por dentro, assim, e... Colocou por fora ali. Quer dizer... Colocando por fora na primeira curva te dá a parte de dentro na segunda. Isso, exatamente. Mas só que o Herta ficou meio que na grama. Aí o Urrutia tinha feito a curva meio larga.
Isso, é porque então os dois ficaram disputando ali o mesmo espaço, não é, Matheus? O Rui já viu que o Hertha tinha colocado por fora assim e deu uma embarrigada na curva. Mas aí eu tentando meio que empurrar o Hertha mais pra grama, mas o Hertha não foi pra grama, não. Ele preferiu subir em cima do carro do Ruth. Deu um toque lá, eles tocaram, o Ruth acabou rodando. Isso que ele rodou, o Vitor Franzoni, o Aaron Tilt e o Vitor Franzoni passaram por ele. E ele acabou, e o Santi Urrutia acabou terminando em quarto. E com isso o Colton Herta conseguiu a vitória, né? E gerou muita conversa ainda depois. E no chat da Indy ali no YouTube, né? O chat que tem assim tava só ali entre os fãs uruguaios do Ruth e a galera americana assistindo a corrida. Muito bom. Que parece que pior que o brasileiro, só o uruguaio mesmo. Ai, o povo tava doido ali. E com isso o Hertha ele acabou conseguindo. Porque essa briga elas estavam bem mais na frente do Teletz do Franzoni, então eles conseguiram. O Colton Herta conseguiu ainda sair na frente, uns 4, 5 segundos na frente, e terminou a corrida em primeiro. O Teletz e o Franzoni ficaram um perto do outro o tempo todo, mas o Franzoni não conseguiu. Ele até tentou fazer a ultrapassagem mais na reta oposta, mas não conseguiu concluir. Acabou ficando em terceiro com o Teletz em segundo. O Ruth rodado conseguiu ainda ficar em quarto, na frente da outra dupla da Andretti, o Ryan Norman e o Dalton Kellett. E o Pato Ward terminou em sétimo e último, uma volta atrás. Mais uma vez o Franzoni conseguiu salvar um pódio no fim de semana. Tá começando a fazer entrar nos pódios, né? Fez um pódio em Barber lá na chuva e agora um terceiro aqui no GP de Indy, né? E como é que tá a classificação agora, Matheus? Boa pergunta, Paulo. Na classificação, o campeonato está mais emocionante que nunca, porque o Pato Ward ainda está em primeiro no campeonato, com 145 pontos, mesmo com o fim de semana de derrotas dele. Agora o Colton Herta, ele pulou de quarto para segundo colocado no campeonato com essas duas vitórias, e está só um ponto atrás do mexicano. Santiago Ruth, ele tá sempre na dele, tá naquela assim, brigando aos poucos, e conseguiu. Ele caiu para o terceiro lugar no campeonato, mas ele tirou a diferença para o Pato Ward, que era de 25 pontos, caiu só para 6. Em quarto lugar no campeonato vem o Vitor Franzoni com 26 pontos atrás. Tá correndo por fora, assim, tirando os 3 primeiros, ele é o que tá correndo por fora ainda no campeonato. Em quinto meio... Falta uma vitória aí pro Franzoni entrar nessa briga, né? Tem que aguardar um pouco mais que geralmente a Juncos ela é melhor em circuito de rua. Circuito de rua, a Juncos, pelo menos até o ano passado, era muito boa. Porque agora a próxima etapa é a Freedom 100, que corre no circuito oval de Indianápolis. E são 100 milhas, são 40 voltas. E a Juncos ela não é muito boa em oval, geralmente. Assim. O único que andou melhor assim foi o Kyle Kaiser, mesmo assim porque ele já tinha 3 anos de experiências correndo. Mas tem uma boa cara assim, de mais um duelo de Andretti e Belardi. Tanto essa corrida em Indianápolis oval, no oval de Iowa e no oval de Gateway, as corridas vão ter 50% a mais de pontos. Então o líder, em vez de ganhar 30, ele vai ganhar 45 pontos nessas corridas. Então, olha, essa é uma boa informação, Matheus, que aí o oval pode decidir o campeonato, né? Se você vê aí os 3 primeiros separados por 6 pontos agora, né? E o Franzoni ali a menos de 30 atrás, 26, né? 26 pontos atrás. Pode decidir o campeonato aí, é uma vitória em oval, né? Isso, porque aí a diferença do primeiro para o segundo colocado nos pontos passa de 5 nas etapas normais, passa para ser 8 nas etapas de ovais. Então, aí tem muita água para rolar ainda nesse campeonato da Lights, apesar de ter só 7 carros. Muito bem, considerações finais, pessoas, com nós 3 da mesa aqui, sem o Matheus, sem o Paulo, porque eu não deixo eles falarem. É isso que vai acontecer hoje. Eu não vou deixar eles falarem nessas considerações. Lê o top 5 aí do campeonato, pelo menos. Eu já fiz isso. Não, você leu da corrida só. Não. Fez o campeonato.
Eu acabei de fazer, aliás, não, eu fiz há meia hora atrás. Do campeonato? Até o 11º. Do campeonato? Você estava ontem na última meia hora, João. Eu estou realmente impressionado contigo, João. Não, porque você não falou que o Pagenot tá em 12º? Não, atrás eu do Tony? Dos 10 primeiros. Eu não vou falar de quem é atrás de 10. É totalmente relevante falar que o Zachary Clomandimello está em 19º, o Matheus Leite está em 17º, a dupla Karen está em 10º, o Kimball está empatado com o Matheus Leite e o Max Chilton, fora que o Hélio está em último. O Hélio está na frente do Pietro. O Pietro Fittipaldi. Nem parece do outro assunto, não? Considerações finais, pessoas, de novo. Voltando. João Estumano Neto, por favor, diga alguma coisa que você achou desta incrível corrida que aconteceu nesse final de semana. Então, eu gostei muito do trabalho da Band, eu achei que o Eduardo Vaz fez uma narração bem honesta. Gostei da Band Esportes ter transmitido a classificação ao vivo na sexta-feira. Só não curti boxing durante a corrida, mas pelo menos transmitiram na Band. Só não curti que eles não avisaram pra ninguém que ia passar a classificação. Eu descobri num site aqui que tinha uma grade que não era a da Band e que nela dizia que ia passar. Tipo, eles soltaram um dia antes que ia passar e ninguém sabia. Eu acho que é por isso da emissora, né? Eles têm... Durante a semana, aquele cara do grupo da Indy lá, o Ryder, ele postou acho que um vídeo lá, que aquele cara do canal da Indy lá, blog da Indy TV lá, entrevistou o diretor da Band, disse que eles iam fazer teste lá de transmitir os treinos e tal. Mas de fato não avisaram ninguém. Então, eu entendi sobre essa transmissão que não ia aparecer pra todo mundo assistir, né? Eu achei que então, ia ser teste interno, acho, sei lá. Mas aí sobre a transmissão, eu achei muito bacana. Eu só queria fazer um comentário sobre o Celso Miranda. Meu querido, você tá transmitindo uma classificação, dê os tempos, fale o que tá acontecendo. Não fica conversando com o comentarista. Tipo, não aparecia. Cara, o treino tava acontecendo e ele batendo papo com o Giafone e os carros andando, e ele não dava o tempo de ninguém, ele não sabia quem tinha classificado, quem não tinha. Ele só dizia o que aparecia na tela. Não sei, ele só dizia o que aparecia na tela. Quando começou a aparecer alguma coisa na tela, ele começou a tentar falar alguma coisa. Mas tinha um race control na frente dele pra ele ler, ele não falava nada. Tinha isso. Sei porque eu não vi, velho. Tinha pegando a imagem do YouTube e no YouTube. Mas, meu amigo, não dá pra você abrir o aplicativo da Indy, ele vive com o celular, mano. Se você vê o Supermotor, ele tá sempre com o celular na mão, cara. O João tá full pistola, velho. O cara não escolhe o celular nem na televisão, mano. Tão filmando ele, tá lá com o celular na mão. Mano, olha isso. Eu não queria estar na pele do Celso Miranda, porque o João está meu. Falando em transmissão da corrida ali no começo, a Band transmitiu ali, chegou um trechinho ali que a Band jogou pra um outro programa ali de notícias e o cara ficou falando tipo uns 2 minutos ali. Não, aquilo ali foi só uma E na Band Esportes eles continuaram tocando a transmissão normalmente ali, eles estavam mostrando o pessoal falando lá do Start Your Engines, alguma coisa do tipo lá, e ficou Não, apareceu o Start Your Engines na Band, eu vi na Band a corrida. Sim, mas tem um trecho ali, aquele trecho que deu da Band não deu no Fox, não deu na Band Esportes. Eles mudaram. Não sei não, eles só botaram o carinha lá do Brasil Gente pra dar as notícias que ele ia falar depois da corrida, e foi rápido, não atrapalhou em nada. Entre um sangue e outro, vê a corrida aí. É bem isso que aconteceu. Apareceu direitinho o Tony George dando lá Start Your Engines. Foi o Tony George, vocês viram? Tony George. Tony George tava parecendo parecia que ele tava de pijama com boné. Cara, mas eu gostava quando era aquela outra lá. A outra não, digo... Não, na Indy 500 ele vai estar de terno na Indy 500, mas no GP de Indy ele vai de pijama e boné. O visual lá, todo mundo meio anos 90. Essa seria a tradição. Sei lá, parecia que ele tinha acabado de sair do campo de golfe, sabe? Que tem o campo de golfe lá dentro, eu não sei. Entre uma atacada ou outra, peraí, preciso dar o Start Your Engines. É isso aí. Não, mas eu gostei quando eles fizeram aquela edição que teve toda a família junto ali. Eu achei legal pra caramba, né? Porque o Start Your Engines é um negócio de família.
Pelo menos o Indianápolis ali, né? Quem vai cantar o hino da Indy 500 vai ser a Kelly Clark. Planeta, você é uma drogadinha aí que fez sucesso um tempo atrás. Uma drogadinha. Uma Zé Droguinha. Parece que vem da Cracolândia, filha pra próxima. Marcelo Augusto Junqueira. Mano, o que tem que falar depois disso aí? É, o cantor drogadinho também agora? Vai falar isso também? O cantor drogadinho tem um monte por aí, viu? E ator drogadinho também, mano. Tudo quanto é emissora aí. João tá tirando merda. É maravilhoso. Não tenho o que falar depois, velho. Só tchauzinho. Muito bem, Emanuel. Então, galera, adorei a corrida e achei uma corrida muito boa. Só achei que tiveram poucas bandeiras amarelas ali. Teve na primeira volta ali na largada e depois na volta 56 ali. Uma emoçãozinha quando veio aquela bandeira amarela, que graças ao Joseph Malucão Newgarden. Joseph Newgarden. Daí deu uma emoção ali, porque eu acho que fica tanto tempo sem bandeira amarela, cara. Vira aquelas corridas da Fórmula 1 que os primeiros ficam lá 1 minuto na frente lá e ninguém mais passa ninguém, porque vai todo mundo se distanciando. E aí acho que a emoção quando junta em bola. Teve bastante ultrapassagem antes da amarela também. Não, sim, mas eu acho que se tivesse mais uma no meio entre a primeira e a segunda bandeira amarela, ia ficar mais legal ainda. O que foi ruim foi a transmissão da ABC, mano. Quase não tem. Não, o misto tem ultrapassagem. A diferença é que onde elas aconteciam, que era sempre na reta, não deu muito esse ano. Foi no misto mesmo. Não, mas eu gostei, eu achei que foi uma corrida melhor. Só que eu acho que seria melhor ainda se tivesse mais alguma bandeira amarela no meio ali. Intercalada ali. Eu achei que ia ficar mais legal ainda. Mas tu percebe que as corridas aqui no misto de Indianápolis não tem bandeira amarela? Quase nunca tem. É, muito pouco. Tem só na largada e tem mais nada. E na largada e pronto, deu. É praticamente isso. Hein? É porque se você for ver, esse misto que construíram para Indianápolis não é um circuito tradicional construído pra Indy, sabe? Ele é meio Fórmula 1 mesmo, por isso que é Não, na real ele é pra Indy sim, porque eles fizeram mudanças baseadas no mudanças, mas ficou bem melhor do que o traçado da Fórmula Sim,1. mas tipo, ele é lisinho demais, sabe? Ele é flat. Ele não é característico da... É tipo um Moteg. Tipo um Moteg. Quando a gente correu em Moteg foi mais ou menos isso. Moteg misto era uma porcaria corrida. Eu ia dizer a mesma coisa. Mas eu ia dizer que com esse carro ia ficar bom. Uma porcaria com o carro 2011. Mas esse carro ia ficar bom. Não se difere muito desse misto de Eu acho que a emoção dessa corrida foi justamente o carro novo. Porque se com outro carro ia ter muito menos ultrapassagens. O outro carro tinha ultrapassagem, só que elas eram na reta. Porque, tipo, ficava quase igual ao carro de quando liga o push to pass e vai na reta, daí sim, mas... Sim. É isso aí. Mas em freada, sim, pô... Esse é um sinal de que o podcast... Olha o Charlie que mandou no tchau. Meu Deus do céu, velho. Acaba logo. Não, deixa primeiro o Daniel falar sobre a ABC, que ele achou os cortes de câmera muito bons. Os cortes de câmera da ABC. Bom, esse podcast você pode ver além do YouTube, senhores e senhoras também, por que não? Temos uma novidade essa semana, a gente colocou também o IndyCarCast no Player FM, no Podcast Addict e no iTunes. Certo, João? Tu que? Isso. Mais ou menos parada. A gente botou em todos eles e também você pode ver além do serviço. Todos esses serviços, até no iTunes, meu amigo. O Player FM dá pra você baixar e escutar offline, pode ir ouvindo no busão de manhã cedo. Pode sonhar com a gente na cama à noite, dormindo. Pode ir com o botar um podcast. Aí você dorme em 5 segundos. Você também pode mandar um e-mail pra gente no indicarcast@gmail.com e também pode acompanhar os nossos sites, como por exemplo o meu, do Marcelo, que é o indicarbrasil.com.br, o canal do Facebook Indicar da Depressão, no qual o João participa, e também o canal Indy Forever no YouTube, no qual o Emanuel participa. Enfim, mais algum jabá? Vou colocar uma meta aqui rapidinho, Daniel. Não. Uma meta bem simples. A gente precisa de 100 inscritos. A gente tá com 60 e alguma coisa.
Precisamos de 100, porque um podcast que completa 100 edições, com menos de 100 inscritos, não é um podcast. Então a gente vai fazer esse desafio. Se não tiver 100 inscritos na edição número 100, nunca mais teremos IndyCarCast. Eu, por exemplo, já estarei participando dessa campanha. Então eu vou criar umas 20 contas fake pra seguir o negócio, então não vai conseguir, velho. Outro nome de piloto, tá ligado? Senão não vai chegar, velho. Muito bem, a gente se vê então até o próximo, que é Qualify. Talvez eu esteja, talvez não, mas e daí ninguém se importa. Pessoal que não conseguiu acompanhar o treino, quiser assistir, postei lá no meu canal e em breve aí vou postar a corrida também lá no meu canal. Tá? Podem acessar lá Indy Forever. Não esqueçam de se inscrever e compartilhar os vídeos, curtir. O Indy Forever tem mais de 100 inscritos, viu? Tem que é. Eu tenho 600 e... Deixa eu ver aqui. Eu tenho 535 inscritos. Ele humilhou hoje. Vocês perceberam que acabou de humilhar, gente. Não, mas tem gente com 2.500 ali que... Melhor parar de falar assim. Vamos dar aquele tchauzinho falso, aquele tchauzinho gostoso de dar. Aquela tchauzinho a la assim, Kimball. Que fica bem sem graça no final. Aquele tchau a la Kimball. Ou não. Um tchauzinho a la Kimball. Meu Deus do céu, por que ninguém pensou nisso? A imagem lá, já bota a imagem na imagem da miniatura lá, coloca a foto do Kimball dando tchauzinho. Tchauzinho a la Kimball, que delicioso isso. Meu Deus. Esse foi o tchau. Não vai ter tchau. Esse foi o tchau. Tchau. Cara, o tchauzinho a la Kimball é o melhor tchauzinho que eu já vi. O cara podia ficar puto, podia mostrar o dedo no meio, mas o Kimball é um gentle. O Kimball é um gentleman, ele não mostra o dedo. Ele vai lá e dá o quê? Um tchauzinho. Tchauzinho.